Uma coisa muito importante no fichamento é que você grife coisas importantes, né? Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui tá tudo grifado, né? Pois é importante, é sim, mas eu acho que você tem que procurar ao máximo grifar o menos possível para ter certeza de que você está fazendo você está grifando de fato coisas importantes. Que às vezes grifar demais vai tirar totalmente a agilidade do fechamento. É uma alternativa ágil, né? Mas que a gente não consegue. Eu às vezes acho que tudo é importante e acabo pintando logo tudo aqui, sublinhando tudo. Mas não é assim que funciona o fichamento. Então tá. Dito isso, vou começar aqui a leitura do artigo Constituição, da Antiguidade aos Nossos Dias, Maurizio Fioravanti, da Teoria Geral da Constituição. Politeia e República. O mundo antigo teve seu próprio modo, historicamente determinado, de expressar a necessidade de certa ordem política. Em poucas palavras, teve sua própria doutrina política que manifesta uma perquirição profunda sobre as condições indispensáveis para individualizar e configurar uma ordem significativa no plano coletivo capaz de sustentar e desenvolver-se no tempo. Como é sabido, esta doutrina política tem seu momento auge na metade do século IV a.C., com as figuras de Platão e Aristóteles. É um tempo de profunda crise política do mundo clássico grego, caracterizado por profundas discórdias e particularismos locais. Se tratava de um tempo de decadência política provocada sobretudo pela transformação da cidade, a polis, de lugar de exercício dos direitos políticos da cidadania, de reconhecimento coletivo de uma pertença política comum, em um lugar caracterizado preferencialmente pela economia e pelas trocas, de maneira particular em relação com o cada vez mais contundente tráfico comercial e marítimo. A mercantilização da polis produz também com frequência de modo violento um crescente conflito entre pobres e ricos, onde os primeiros reivindicam formas cada vez mais amplas de assistência pública, e os segundos lutam para impedir que se responda ao problema com medidas radicais, como a confiscação e redistribuição de terras. Aquilo que foi lido na parte de TGC no caderno. Eles não querem o confisco e a redistribuição de terras. Isso é radical para eles. Deixa eu ver essa parede. Tá meio escurinho, acho que é por causa da poeira. Deve ser isso, né? Ou é importante fixar este primeiro ponto. Este pensamento político nasce em uma melancólica fase da decadência política, dirigido, como veremos adiante, dirigido a restabelecer um ideal coletivo que fosse forte e plausível, que fosse capaz de superar as divisões sociais. O temor que prevalece, de onde inicia toda a reflexão, é o de que a stasis, conceito fundamental com que se indica uma condição dentro da qual o conflito social e político, animado por uma crescente espírito de facção, cada vez mais unida à luta entre pobres e ricos, tende a assumir características radicais que tornariam impossível sua solução dentro das estruturas políticas então existentes e conhecidas. O termo da stasis revela a reflexão sobre as formas de organização e sobre as características essenciais daquelas estruturas, com o objetivo de promover reformas e assim dotá-las de maior capacidade de resposta frente ao conflito, isto é, de salvar a unidade da polis. Ao perigo indicado com o conceito-chave de stasis, é preciso contrapor um valor positivo, que se expressa através de outro conceito-chave, especulativo e oposto, o de eumonia, a boa ordem da coletividade. Nela se expressa o ideal verdadeiramente forte no mundo clássico de uma resolução pacífica dos conflitos, de uma convivência ordenada e duradoura. E, finalmente,
do problema de uma forma de governo adequada para esta finalidade. Obviamente, para compreender o significado desta busca de uma forma de governo ideal, ou da melhor forma possível, por parte dos antigos, isto é, para manter unida e desenvolver a comunidade política, é preciso, agora, mais do que nunca, libertar-se de todo o condicionamento proveniente do constitucionalismo moderno. Com efeito, os modernos formalizaram de maneira extrema a problemática das formas de governo, resolvendo-a finalmente com uma técnica de atribuição de competências, baseada em um pressuposto de que a questão do governo se esgota totalmente no plano das relações entre os poderes públicos. Por exemplo, no positivismo novecentista, entre os órgãos do Estado, tomando como distintos e separados das forças sociais, dos conflitos e dos equilíbrios sociais. Na busca dos antigos pela forma de governo se expressa a necessidade de unidade e equilíbrio, que se refere indivisivelmente à sociedade e aos poderes públicos. Indivisivelmente. A forma de governo buscada não pressupõe, por isso, nenhuma soberania, e muito menos ainda um Estado. Refere-se simplesmente a um sistema de organização e de controle dos diversos componentes de uma sociedade historicamente situada, construído para dar eficácia às ações coletivas e para estabelecer, assim, um pacífico reconhecimento da pertença política comum. Voltamos, portanto, a esta aproximação à doutrina política da metade do século IV. Ao responder às exigências que antes lembramos, e particularmente a busca de uma forma de governo, não se podia prescindir da valoração, ao mesmo tempo histórica e teórica, da forma de governo que cerca de um século antes havia caracterizado profundamente a experiência política grega, especialmente a ateniense. Era certamente, como sabemos, a forma democrática de governo. Aqui passou pelas partes de Stasis e eumonia. Essa parte é bastante importante, como está no caderno. Primeiramente com Clístenes, depois com Péricles, a cidade de Atenas havia adquirido uma conformação profundamente democrática do ponto de vista político. Praticamente esta forma de governo significava a primazia absoluta da Assembleia de todos os cidadãos atenienses para decisões de relevância coletiva, direito de palavra e proposta dentro da Assembleia atribuído a todo cidadão, sem nenhuma discriminação, acessão por sorteio aos cargos públicos e às magistraturas, inclusive aos tribunais, novamente justificada pelo pressuposto de igualdade absoluta entre os cidadãos, de tal modo que todos são considerados dignos de ascender, inclusive aos mais altos cargos, a alternância anual dos governantes, que comprometeria na gestão de governo a maior parte possível dos cidadãos, e a obrigação dos governantes de prestar contas publicamente. Tudo isso havia se desenvolvido segundo um binômio, democracia e isonomia, situando assim a organização da política sob uma ordem fundada no princípio primeiro da igualdade. Era necessário perguntar-se como havia se concluído esta experiência democrática após um século, que havia sido deixada de herança para o século seguinte. É precisamente nesse contexto que se desenvolve a reflexão de Platão e Aristóteles. Era necessário agora perguntar-se se o ideal político democrático representado ainda na metade do século IV, num tempo de decadência política, um ideal a ser recuperado e novamente valorado, ou se dever-se-ia localizar nele o germe desta decadência política. Se a boa ordem da coletividade a que agora se aspirava deveria ser de novo democrática ou não, e neste caso como deveria chamar-se esta nova ordem. Era necessário perguntar-se se os conceitos de democracia e de igualdade eram ainda atuais. Nesse contexto de crise e reconstrução de balanço e valoração dos tempos da triunfante forma democrática de governo, toma corpo com firmeza um uso concreto do conceito de politeia, que os modernos traduzem atualmente no sentido de constituição.
Disse-se muitas vezes que esta tradução é problemática, porque nas fontes gregas politeia significou coisas diversas, umas vezes interpretado desde um ponto de vista subjetivo, do conjunto de cidadãos, outras desde o ponto de vista objetivo, da organização política de conjunto das magistraturas. Deixa eu ver aqui quantas páginas tem para ver se já dá para dividir. Bora ver, bora ver. Ainda não dá não. Politeia não é mais o instrumento conceitual de que se serve o pensamento político do século IV para esclarecer seu problema fundamental: a busca de uma forma de governo adequada ao presente, tal que reforce a unidade da polis, ameaçada e em crise desde as distintas perspectivas. No foco desse pensamento, esta busca tem agora uma palavra que a encoraja, que lhe permite expressar-se, que é precisamente a politeia. Com ela se procura sublinhar a necessidade de penetrar na forma de união política, de modo que se aborde o que realmente caracteriza a polis, o que a mantém unida. A literatura política grega utilizou-se frequentemente de metáforas. A metáfora mais apropriada para compreender nosso problema é certamente a do coro, contida no terceiro livro da Política de Aristóteles. O coro, diz Aristóteles, pode ser cômico ou trágico. O coro é por isso algo mais que o conjunto. Por quê? Ainda que estando composto pelos mesmos elementos. Continua sendo cômico ou trágico, tá? Continuando esta metáfora, sua identidade mais profunda, radical no seu repertório, radica no seu repertório e, sobretudo, no seu estilo, de modo de execução. O conjunto de características e regras é, para Aristóteles, a forma de união, que ele chama politeia, com um significado que a nós também parece legítimo quando traduzido por Constituição. A aquisição desse instrumento conceitual por parte do pensamento político do século IV é de formidável relevância. É o que permite a esse pensamento dirigir-se ao passado, à experiência política pretérita, principalmente a democracia ateniense, para fazer a pergunta que mais interessa: a politeia democrática, a Constituição e a forma de governo democrática é algo possível? Se não o é, que outra politeia, que outra Constituição necessitamos? A recusa da democracia por parte de Platão parece ser definitiva e irreversível. Não trata-se de uma recusa ideológica, mas de um juízo de caráter histórico-constitucional, fundado sobre o critério antes revelado que compreendia o conceito de politeia de Constituição. O maior erro da democracia é que se trata de um regime sem Constituição, sem uma verdadeira e estável forma de união, ou melhor dito, é uma união não estável e provisória por falta de forma. Nela existe uma espécie de bazar de constituições. Isso está naquela parte de TGC no caderno. Bazar de constituições. Precisamente porque não existe uma Constituição firme e reconhecida. Como muitos poderão dizer, quase com ironia, a Constituição democrática é agradável, anárquica e variada. Mas a verdade é que a democracia não é mais que uma condição política provisória que inevitavelmente prepara a tirania, através da demagógica, excessiva e ilimitada extensão do princípio da igualdade. Mas tal acusação, por sua vez, é a expressão de algo mais, que caracteriza a experiência política grega na passagem do século V até o século IV. É o 4. No fundo aparece o temor ao conflito, a aspiração, a instabilidade, a aquisição de um critério seguro de distinção entre permanência da lei e transitoriedade da política. Desde este ponto de vista se conciliam distintos aspectos da obra de Platão que com frequência são interpretados como claramente contraditórios. Assim, quando Platão exalta a ciência régia, que não escreve leis, mas provê como lei e sua arte, exatamente como o capitão da nave que indica a rota e coloca a salvo a sua tripulação graças à sua perícia,
somente minimamente constituída graças a regras abstratas e dadas previamente, não pretende de modo algum exaltar os poderes pessoais de mando. De mando? Que isso? É que esse texto está com algumas coisas faltando, né? Algumas palavrinhas. Umas aqui estão, sobretudo, está separado, justificando assim qualquer possível arbítrio ou despotismo dos governantes. Mas, pelo contrário, pretende indicar uma forma de governo ideal, capaz de dar respostas adequadas às questões para as que a lei, em razão de sua rigidez e abstração, queda silente, como aquele homem autoritário e ignorante, que não admite que ninguém lhe interrogue, nem mesmo no caso que exista alguma nova forma de melhoramento que vá mais além daquilo que ele mesmo ordena. Mas quando esta forma ideal de governo é impossível, e talvez o seja sempre, também para o próprio Platão, então é preciso socorrer-se das leis existentes. Então Platão é bem claro ao afirmar a necessidade de que seja vedado aos próprios magistrados derrogar tais leis. Parece evidente que a ciência régia, o governo das leis, não são outras coisas que fórmulas através das quais se expressa a própria exigência, que finalmente e sempre é a de uma constituição estável, solidamente fundada, posta mais além das formas transitórias da política e, em particular, da forma política que é por excelência instável, que é certamente a democracia. Existe um último aspecto da obra de Platão que confirma tudo isto. Trata-se do aspecto sempre decisivo que versa sobre a origem da Constituição. Tá, agora eu vou para a parte 2 desse artigo.